Você já presenciou momentos estranhos na sua vida? Eu acredito que provavelmente sim. Situações que despertam o nosso mais profundo medo, seja em sonho ou realidade. Mas já imaginou se você pudesse ter literalmente um jogo baseado na sua história? É exatamente sobre isso que se trata Fears to Fathom. Ele possui um aglomerado de pequenas histórias reais enviadas diretamente por e-mail ao desenvolvedor. E recentemente recebemos a mais nova história após as últimas 3, essa sendo a mais complexa e detalhada, contada por alguém que beirou a loucura. Seja muito bem-vindo à Penumbra. Você está assistindo a Dark Stories e agora mergulharemos no universo de Ironbark Lookout. Eu notei que você estava solicitando envio de histórias enquanto eu vi um youtuber jogar Fears to Fathom Carson House. O que eu vou dizer agora aconteceu quando eu tinha mais ou menos uns 24 anos. É meio estranho contar isso pra alguém por causa da situação bizarra e absurda que é tudo isso. Mas eu acho que fazer isso pode me ajudar a processar essas memórias. Eu sabia que compartilhar essa história em qualquer outro lugar seria uma ideia idiota, porque as pessoas diriam que eu tava mentindo. Enquanto eu escrevo isso, digo que foi a experiência mais assustadora da minha vida. Eu sou Jack Nelson. Tive um pequeno emprego como guarda florestal em um parque estadual. Eu era vigia de incêndio de uma das maiores florestas do noroeste do Pacífico. Quilômetros e quilômetros de mata densa gerida pelo serviço florestal. Eu tinha um salário que me permitia sobreviver, mas eu não tinha dinheiro para restaurantes, roupas bonitas, etc. Minha maior conquista foi poder comprar um trailer para mim com muita ajuda financeira do meu pai. Aquele trailer foi a única coisa que eu podia chamar de casa na época. E naquela vez, eu fui transferido de um posto avançado a outro por circunstâncias oficiais. Não era problema, já que eu morava no trailer e gostava de viajar. Me despedi, fui para o novo local de trabalho. Era uma viagem de 2 horas. O jogo se inicia de maneira bem calma. Enquanto Jack viaja em uma estrada vazia num belo fim de tarde, ele recebe algumas mensagens do seu futuro chefe e da sua irmã, anunciando o seu novo trabalho. De acordo com Jack, ele sempre viveu uma vida muito solitária e esse novo emprego promete acalmar a mente e repensar algumas memórias e situações, já que ele estará bem longe da civilização. Sua irmã Kyla comenta sobre uma lanchonete muito bem falada pela estrada e, poucos minutos depois, Jack se depara com ela logo após entrar em Roseburg. Ele estaciona o trailer em uma das vagas, desce e encontra um homem comendo um sanduíche encostado no carro. E é nesse ponto que as coisas começam a ficar estranhas. O homem pergunta se Jack ouviu as últimas notícias, onde algumas semanas atrás 3 crianças desapareceram no parque e ninguém sabe o que aconteceu com elas. O relatório oficial aparentemente dizia que elas se perderam, mas muitas pessoas acham que aconteceu alguma coisa a mais. Eles acreditam que alguma criatura as raptou. O homem também diz que inúmeras pessoas que entram para acampar nessa floresta voltam conturbadas e algumas nunca voltam. Nesse momento, a cabeça de Jack começa a pensar em inúmeras coisas ao mesmo tempo, enquanto ele vai até a lanchonete. Seria esse um trabalho realmente perigoso? Ele não fazia a menor ideia. Fez um pedido após se sentar e perceber que as pessoas ao redor são bem estranhas e nem conversam muito. Comeu sozinho, no seu canto mesmo. Pagou a conta e seguiu o caminho até a floresta. Aos poucos, o trabalho que ele sempre sonhara se esvaía em sua mente, como um vento forte sopra uma folha no outono. Aquela possibilidade de sossego estava muito mais longe agora, por mais que ele estivesse chegando cada vez mais perto. Até que avista uma placa na frente de uma pequena torre de vigia, e ele havia chegado no Ironbark. Descendo do trailer, ele encontra Bill, o xerife do local, que lhe entrega a chave da Torre 11 e também uma lanterna, revelando que Jack vai ter que ir a pé até o posto de serviço. E, bom, claro, sem escolhas, ele segue caminho. Depois de uma longa caminhada, finalmente as placas indicam o caminho até a Torre 11, já bem próxima. Jack sobe até a torre, liga o computador e conhece um homem chamado Connor, que trabalha na Torre 12, alguns quilômetros da sua. Depois de alguns minutos de conversa, ele prepara os relatórios do clima atual para fechar a noite. E finalmente é hora de dormir. Ele se deita, pega no sono, mas no meio da madrugada, acorda com um barulho no rádio. E lá fora presencia algo bem estranho. Tinha alguém andando lá embaixo. Relutante, Jack consegue voltar a dormir depois de trancar tudo. A partir desse ponto, a cabeça dele já nem pensa mais na calmaria do serviço. No final da tarde do dia seguinte, Connor avista um acampamento na área de monitoramento de Jack, o que indicava que ele teria que ir até lá verificar e tirar aquelas pessoas dali, devido aos altos riscos de incêndio.
Ele então se prepara, pega os seus utensílios e segue floresta adentro, chegando no acampamento por volta das 8h37 da noite. E estranhamente, não tem ninguém. É como se as pessoas soubessem que ele estava vindo e deixassem tudo pra trás, até mesmo alguns itens importantes. E bom, apesar de tudo, o Jack não quer causar nenhum tipo de briga. Ele apenas apaga a fogueira e segue caminho, sem nem mesmo perceber que os itens que estavam na mesa eram detectores paranormais. Voltando para sua torre com o coração na garganta, ele contata o Connor, que diz que vai ligar para as autoridades assim que possível. Depois de preparar uma refeição seguindo a receita que sua irmã mandou, ele se deita para dormir. Mas é claro, a noite seria assombrada de novo, dessa vez por um pressentimento que o faz acordar. E na sombra vinda da janela, é revelada uma silhueta de alguém na torre com ele. Ele se esconde rapidamente embaixo da cama, sem saber ao certo o que tá fazendo ou porquê de estar fazendo isso. Ao perceber que tudo se acalmou, ele levanta e abre a porta. E vê que deixaram um presente logo na frente da sua cabine, um presente bem estranho. Connor é contatado de novo no meio da noite e fica até meio bravo por isso. Ele diz a Jack que talvez são apenas algumas crianças fazendo uma brincadeira besta, mas depois da insistência e do desespero do seu colega de trabalho, ele diz que vai mandar alguém para checar a torre no dia seguinte. E bom, mais uma noite se passa, novamente sem escolhas. Jack recebe suprimentos com a visita de Bill, que vem checar a torre, enquanto ajudava um homem que se perdeu na floresta. Mais tarde, ao descer para pegar um pouco de lenha pro fogão, alguém muito estranho aparece. Um homem surge na porta, se auto-intitula de Silas, cuidador de uma torre de rádio próxima. Ele diz coisas bem estranhas, como o fato de certas coisas na natureza nós não podermos controlar e que as queimadas são um meio de autopurificação. Ainda dizendo para Jack que a curiosidade dele pode levá-lo a lugares que ele não quer ir. E em seguida, Silas se retira misteriosamente, entrando na floresta à noite. Jack sobe correndo à torre e contata o Connor, que traz uma resposta muito inesperada. A torre de rádio onde Silas disse que trabalhava não funciona mais há um bom tempo. E atualmente não há ninguém cuidando dela. Ele orienta para que da próxima vez que Jack vir esse homem, pegar os documentos dele e tirar uma foto. E então, os dois finalizam seus expedientes, indo em direção a mais uma noite. Minha inquietude começava a crescer cada dia que passava. Então, quando terminei naquela noite, eu disse a mim mesmo que era apenas uma mudança de ambiente, que eu precisava me acostumar. A estranheza que eu vi na floresta não era suficiente para causar alarme. O tempo passava voando. O gerador do Connor estava sob manutenção e por isso eu teria que cobrir a área durante 2 dias. Quando não havia incêndios, a única coisa que eu fazia era checar o Connor 2 vezes por dia. Essa era a única vez que conversávamos. Das outras eu estava falando sozinho. Até que a pior das noites apareceu. Jack percebe que alguém tá fazendo outro acampamento, mas a fumaça parece ser maior. Ele pega o seu binóculo e... Ele não fazia ideia de como agir naquele momento, mas a única coisa que pensou foi em tirar uma foto para ter uma evidência. Ele só não esperava que...
Se esconder nesse lugar parecia uma decisão besta, mas foi ela que salvou sua vida. No fim, só restou correr contra o tempo até o trailer e cair fora dali o mais rápido possível. O desconforto ainda pesa no meu estômago. Mesmo que muitos anos tenham se passado, a experiência ainda parece vívida em minha memória. Minha família pensou que eu estava inventando tudo, o que não condiz com o meu caráter, mas eu sei o que eu vi. Real ou não, depois do anoitecer, aquela floresta pode virar o lar de atividades ilegais. Então, se algum de vocês planeja acampar em breve, por favor, se cuidem. Bom, agora eu quero saber de você aqui nos comentários o que achou dessa história. Existem algumas indicações na internet que apontam que o jogo é real sim, mas todos os nomes foram trocados para disfarçar o local original, mas que aparentemente é o Parque Nacional do Monte Rainier, nos Estados Unidos, um local marcado por acontecimentos estranhos, relatos misteriosos e alguns desaparecimentos. A comparação é feita devido ao fato de o mapa do local ser muito similar ao mapa do jogo, com algumas alterações bem básicas de nome. Além de lá por perto existia a cidade chamada Roseburg, que tem no game, mas apesar de tudo não sabemos se isso é real ou não. Você acredita que é? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo e também esse misterioso jogo. Lembrando que Fears to Fathom é uma saga de jogos e Ironbark Lookout é o quarto jogo da lista e o mais recente. Se possível, pesquise sobre eles, assista aqui no YouTube ou jogue se tiver coragem. É realmente muito bom e o game traz uma atmosfera que é difícil de se encontrar. Por agora, não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum conteúdo como esse aqui. Sobre esses assuntos e mais, nos vemos em breve.